Fala galera, bom dia a todos, estamos com mais uma edição aí do Rolando a História para vocês e hoje trazendo os 10 melhores brasileirões dos pontos corridos. Estamos vivendo um brasileirão muito bom, onde várias equipes aí estão disputando esse título com muito empenho e com muita dedicação. São na matemática mais, mas na teoria são aí 6 equipes brigando pelo Campeonato Brasileiro, né? O Internacional, São Paulo, o Flamengo, o Atlético Mineiro, o Palmeiras e o Grêmio. Fora a grande briga contra o rebaixamento, as outras brigas ao longo do campeonato, e aí o Campeonato Brasileiro, que é pontos corridos desde 2003, trazemos aqui os 10 melhores campeonatos brasileiros. Foram, se eu não me engano, 17 edições, estou ruim de conta hoje. Dessas 17 trouxemos as 10 melhores. Antes de fazer o ranking das 10 melhores, eu quero fazer uma menção honrosa às 2 piores, porque eu não vou fazer o ranking de piores, mas eu quero fazer uma menção honrosa às 2 mais lamentáveis que a gente teve até hoje nos pontos corridos. Uma delas é aquela edição de 2005, teve aquele problema da máfia do apito, que teve que voltar jogos, aquele pênalti escandaloso, que era para ter sido dado no Tinga e foi dado falta do Tinga e o Tinga ainda foi expulso, que aí acabou dando o título pro Corinthians contra o Internacional, era praticamente uma final de campeonato. E a edição de 2013, que foi lamentável por causa daquela situação, aquela punição contra a Portuguesa, que acabou salvando o Fluminense da zona do rebaixamento. O Flamengo estava envolvido também no rolo. E aquilo que aconteceu com a Portuguesa foi lamentável. Então fica aí a menção menção desonrosa. Essas 2 edições, a de 2005 e a de 2013, foram as mais lamentáveis da história dos pontos corridos. Mas vamos para o nosso ranking agora das melhores brasileirões dos pontos corridos. Lembrando que o critério ele é subjetivo, e aí é o que não é necessariamente o melhor tecnicamente, não estou analisando números, estou analisando o que mais me empolgou, os campeonatos que mais me divertiram e me fizeram gostar, apesar de eu não ser muito fã de pontos corridos. Eu gosto de mata-mata, mas eu defendo a importância de existir um campeonato nacional de pontos corridos em cada país. Mas a gente começa falando do campeonato de 2017, que é o nosso 10º colocado do ranking. O campeonato de 2017 que foi vencido pelo Corinthians. Esse campeonato ele entra nos melhores porque ele teve o melhor primeiro turno da história, onde o Corinthians foi o primeiro time a terminar o primeiro turno invicto no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, sobrou no primeiro turno, ganhou o campeonato praticamente no primeiro turno, oscilou no segundo turno e deixou emoção acontecer. O Palmeiras chegou a ficar próximo, aí teve aquele episódio do Neto lá do pão, que aí o Palmeiras ia pegar o Corinthians, aí se o Palmeiras ganhasse ficaria 1 ponto. E aí o Corinthians podia perder o campeonato que estava ganho. E aí o Corinthians acabou ganhando do mesmo jeito, ganhou do Palmeiras aquele jogo, aquela decisão. Mas mesmo o Corinthians tendo feito o primeiro turno memorável, foi com emoção até o fim. Não até o fim, mas até próximo do fim. E teve o componente épico, que pra mim é muito emocional, que é a Chapecoense. Que no final do ano anterior tinha acontecido a tal da tragédia. E ela fez um segundo turno espetacular, conquistou o título simbólico do segundo turno, que o Jornal Lance até dá o troféu, né? O troféu João Saldanha. A Chapecoense acabou ganhando esse segundo turno e essa campanha do segundo turno levou a Chapecoense à pré-Libertadores do ano seguinte. Então eu acho que o campeonato de 2017, pela Chape, pelo primeiro turno do Corinthians, merece estar nesse ranking. É o 10º melhor campeonato dos pontos corridos. Em nono lugar eu vou colocar o Brasileirão de 2012, vencido pelo Fluminense do Abel Braga, que tinha um Atlético Mineiro muito forte. O Atlético Mineiro, que seria a base do time que foi campeão da Libertadores do ano seguinte, que foi vice-campeão brasileiro, que brigou contra o Fluminense até o final pelo campeonato. O Fluminense acabou sendo campeão, que era um time mais sólido. Mas o Atlético Mineiro foi aquele time que foi para a Libertadores depois de anos que não ia. Ganhou aquela Libertadores, mas aqui o tema não é a Libertadores, é o Brasileiro de 12. Tem esse componente do Atlético Mineiro muito forte, voltando a ser grande, né? No futebol brasileiro, o Atlético Mineiro que tinha se apagado há uns anos, foi rebaixado, tudo mais, voltando a ser grande. Um Fluminense que tinha sido campeão 2 anos antes e que conseguiu aí um título de novo com outro treinador, com outros jogadores, uma base ali mais ou menos parecida. Mas foi um campeonato muito bom e teve o rebaixamento do Palmeiras, que foi inesperadíssimo no começo do Campeonato Brasileiro, porque o Palmeiras tinha ganho a Copa do Brasil. E foi a primeira vez nos pontos corridos que um time campeão da Copa do Brasil foi rebaixado no mesmo ano. Naquela época a Copa do Brasil era um tiro curto ali em maio, junho ali, permitia esse tipo de coisa, que o time estava bem ali naquele recorte, ele ganhava a competição e no resto do ano ele degringolava
caía. Hoje é muito mais difícil isso acontecer, porque o time, para ganhar a Copa do Brasil e até uma Libertadores da América, ele tem que ficar o ano inteiro regular, né? Se degringolar, ele cai nas competições, que as competições vão até o final do ano, como sempre foi na Europa. E aí demorou até para a CBF e agora para a Conmebol mais ainda adequarem esse tipo de calendário, mas ainda bem que aconteceu. Mas nesse 2012 aconteceu essa birrazarrice, que foi o Palmeiras ser campeão da Copa do Brasil e cair no mesmo ano. E ainda jogou a Libertadores e a Série B no ano seguinte e acabou sendo como foi, que eu já falei num outro vídeo aqui, sobre os vexames brasileiros na Libertadores da América. Por sinal, se você quiser assistir, eu vou pôr o card aqui em cima. Em oitavo lugar, um campeonato onde a maioria da galera que está assistindo aqui o vídeo não era nem nascida ainda, o Brasileirão de 2004, vencido pelo Santos, que tinha o Diego, tinha o Robinho. O Diego tava em 2004? Acho que tava ainda. O Robinho eu sei que tava. Mas enfim, o Santos acabou vencendo esse Campeonato Brasileiro. Foi uma briga muito boa do Santos com o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro de 2004. O Atlético Paranaense, que no ano seguinte ainda foi vice-campeão da Libertadores, tinha sido campeão brasileiro em 2001, né? Contra o São Caetano naquela decisão. O Atlético brigou até o fim com o Santos. Teve um componente muito triste nesse campeonato de 2004, que foi a morte do Serginho, jogador de São Caetano, dentro de campo. Sofreu uma parada cardíaca. E aí, por falta de médicos, foi no Morumbi, se não me engano, contra o São Paulo. Acabou falecendo o Serginho. Inclusive o Serginho que rendeu uma punição pro São Caetano. Talvez acho que foi aí que o São Caetano começou a morrer. Porque o São Caetano era para terminar esse campeonato em quinto lugar nos pontos. Ele perdeu 24 pontos por causa da escalação irregular do Serginho em 4 partidas. E o Serginho acabou vindo a falecer dentro de campo também, nesse mesmo campeonato. O São Caetano não caiu aí, mas o São Caetano caiu 2 anos depois e nunca mais voltou e está na situação que está hoje. Teve um componente que foi a maior vergonha de um time grande no brasileiro, até o Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro foi pior. Mas em termos de campanha, essa foi pior que a do Cruzeiro, que foi a do Grêmio. O Grêmio foi a lanterna do campeonato, rebaixado com antecedência. O Grêmio que já tinha escapado por muito pouco no ano anterior. Era um momento horroroso do Grêmio. Depois o Grêmio foi pra Série B, outro regulamento, ele acabou subindo. Se fosse por outra coisa, não teria nem subido. Então foi um campeonato memorável, foi um campeonato com um campeão memorável, né, que era o Santos, a molecada lá, o Robinho, o Diego. O Atlético Paranaense brigando, foi uma briga boa entre os dois times em 2004. E esse componente aí do São Caetano, que teve esse problema com o Serginho, aí um componente triste que até faz o campeonato ser lembrado de uma forma negativa. Em sétimo lugar eu vou colocar o Brasileirão de 2019, Brasileirão do ano passado, retrasado, temporada passada, né, que ainda estamos na temporada 20, que teve o Flamengo como um grande time, grande sensação. Acho que eu nunca vi, talvez desde o Cruzeiro de 2003, que a gente vai falar desse campeonato, ele vai entrar no ranking. Desde o Cruzeiro de 2003, a gente não tem um campeão tão memorável, né? Assim, um futebol tão impressionante. Acho que o maior campeão dos pontos corridos foi o Flamengo de 19. Tivemos também o Santos do Sampaoli, que encantou também, tirou leite de pedra com aquele time do Santos do Sampaoli. Teve o Palmeiras também aí oscilando, né, trocando de técnico durante o campeonato. Tivemos o rebaixamento do Cruzeiro histórico, né, para a Série B, o Cruzeiro que passou uma dificuldade absurda, teve aquela situação da polícia indo lá, escândalo, virou matéria no Fantástico a situação do Cruzeiro, foi lamentável. O Cruzeiro com aquele áudio espetacular do Thiago Neves, fala Zezé, bom dia cara. O campeonato de 2019 foi marcado por várias situações, né, mas o Flamengo é o grande nome desse campeonato brasileiro. O campeão, depois que chegou o Jorge Jesus, deu uma guinada, conquistou o título, foi campeão brasileiro sem jogar, foi campeão brasileiro sem entrar em campo. O Flamengo ganhou a Libertadores no sábado, o jogo dele foi antecipado com o Vasco, e aí o Palmeiras entrou em campo no domingo. O Flamengo tinha ganho a Libertadores no sábado, o Palmeiras entrou em campo no domingo e perdeu para o Grêmio. Com a derrota do Palmeiras, o Flamengo foi campeão brasileiro no domingo sem entrar em campo, então foi muito sensacional esse campeonato brasileiro. Em sexto lugar eu fico com o Brasileiro de 2007, vencido pelo São Paulo. O São Paulo foi o campeão com mais folga da história recente do Campeonato Brasileiro. Foram 15 pontos, foi uma antecedência de acho que 7 rodadas. O São Paulo foi sensacional, foi campeão brasileiro, teve outros elementos bons nesse campeonato. Teve o Santos, vice-campeão, o Santos muito bem. O Neymar ali começando a surgir naquela época, né, vindo da base, que viria a ser o Neymar que foi no Santos mesmo em 2010. Mas aquele Santos que já começava a surgir o Neymar, o Ganso. Teve o Corinthians rebaixado, né? Uma coisa histórica, a segunda maior torcida do Brasil. A maior, segundo alguns, que falam que a torcida do Flamengo é terceirizada. Mas é a segunda maior, né, em número oficial do Brasil. Ser rebaixada para a segunda divisão foi um rebaixamento emblemático do Corinthians. O primeiro e até hoje o único. Depois desse rebaixamento, o Corinthians ainda veio ganhar tudo.
Então, quer dizer, talvez tenha sido um momento importante pro Corinthians, mesmo sendo um momento sofrido. O campeonato de 2007 teve o pior pontuador da história dos pontos corridos. Foi o América de Natal, lanterna com 17 pontos. Muitas coisas para lembrar no Campeonato Brasileiro de 2007. Em quinto lugar é o primeiro Brasileirão da história dos pontos corridos, o Brasileirão de 2003, vencido pelo Cruzeiro. Aquela época tinham mais rodadas, né? Eram 24 equipes, eram 46 rodadas de campeonato, 38 já é um pé no saco. Imagina 46 rodadas de campeonato, a molecada mais jovem que não pegou esses campeonatos maiores. O Cruzeiro foi campeão com 100 pontos, o único campeão com 100 pontos até hoje. Campeão brasileiro e Copa do Brasil no mesmo ano, o último que conseguiu esse feito. O Flamengo foi brasileiro e Libertadores. Vale também, antes do Flamengo, o Cruzeiro tinha sido o único que tinha ganho o Brasileirão e uma Copa no mesmo ano, que era aquela Copa do Brasil de tiro curto e tudo mais. E aí o Cruzeiro foi uma coisa que dificilmente alguém faz depois, né? Que ganhou a Copa do Brasil lá no começo, e depois ele continuou focado no Brasileiro. Muitos times, quando ganhava a Copa do Brasil lá em junho, largava o Brasileiro pra ficar lá no meio da tabela e dane-se, porque já tava na Libertadores. Cruzeiro não, o Cruzeiro foi lá e ganhou os dois. Teve uma briga contra um rebaixamento muito boa, até a última rodada, eram 6 times, caíam 2 naquela época, ficaram 6 times na última rodada brigando contra o rebaixamento, e ainda as 2 vagas em aberto, acabou caindo o Bahia e o Fortaleza, mas o Campeonato de 2003 ele merece, um dos maiores times campeões de pontos corridos até hoje é o Cruzeiro de 2003, que é lembrado sempre nas rodas de debate, e aí já vale essa posição aí para o Campeonato Brasileiro de 2003. Em quarto lugar, o Campeonato Brasileiro de 2008 entra. O Campeonato de 2008 que teve o São Paulo chegando de uma situação muito desfavorável no começo do segundo turno, perdendo para o Grêmio, que era o líder. E o São Paulo, numa arrancada espetacular, conseguiu ultrapassar o Grêmio na última rodada, ser campeão brasileiro. O campeonato contou com o componente do rebaixamento do Vasco, né? Também foi um primeiro rebaixamento, tinha caído o Corinthians no ano anterior, o Vasco caiu novamente, caiu a primeira vez também, em 2008. Mal sabiam os vascaínos que ia virar rotina naquela época. E o São Paulo, cara, que foi tricampeão consecutivo nesse ano, né? Ele já tinha ganho 6 e 7, ganhou em 8, foi o único até hoje tricampeão seguido brasileiro, mesmo considerando antes dos pontos corridos. Então é um campeonato de se lembrar, de se recordar muito por causa da disputa, né? Porque em 2006 e 2007 o São Paulo ganhou com certa folga. Em 8 já começou a ficar mais difícil, tanto que já em 9 não ganhou. Disputou, mas não ganhou. E depois São Paulo virou o que está aí hoje se apresentando pra gente. Mas esse campeonato foi muito bom. Também teve uma briga muito boa de Libertadores. Ali tinha o Palmeiras e o Flamengo brigando por uma última vaga de Libertadores. Se não me engano, com o Cruzeiro também. Aí o Palmeiras e o Cruzeiro acabaram ficando com a vaga. O Flamengo ficou fora. Era um grupo de 5 ali que se deslocou demais do restante dos clubes, né? E agora a gente chega no nosso pódio, né? O nosso top 3 dos melhores campeonatos da era dos pontos corridos. E eu dei o terceiro lugar para o Fluminense, para o de 2010, com o Fluminense campeão com o Muricy. O campeonato de 2010 teve uma briga muito boa na última rodada entre o Corinthians, o Cruzeiro e o Fluminense. O Cruzeiro acabou tirando aí o vice do Corinthians, que levou o Corinthians à pré-Libertadores no ano seguinte para perder para o Tolima. Foi graças a esse campeonato que o Corinthians perdeu para o Tolima. O Fluminense acabou sendo campeão, um time muito bom. O Fluminense, que se salvou do rebaixamento como um milagre na edição anterior, conseguiu ser campeão no ano seguinte. Se o Cuca não salva o Fluminense no ano anterior, 2009, o Muricy não chegaria para ser campeão em 2010. Então o Muricy deve muito ao Cuca, que estaria na Série B. O Muricy nem iria para o Fluminense na Série B, convenhamos. Em termos de briga contra o rebaixamento, não teve muita emoção. Acabou caindo o Grêmio Prudente, o Goiás, o Guarani e o Vitória. Mas a parte de cima da tabela teve essa briga boa aí, entre os 3 times aí, praticamente toda a segunda metade do campeonato eram esses 3 aí brigando para ser campeão. Mas a gente vai para o nosso segundo lugar, que é o Brasileirão de 2011, vencido pelo Corinthians. Após a eliminação para o Tolima naquele mesmo ano, o Corinthians conseguiu dar a volta por cima e ser campeão brasileiro. A disputa foi Corinthians e Vasco, e naquela época eles decidiram colocar clássicos nas últimas rodadas, na última rodada, né, especificamente. Foi o que tornou esse campeonato muito legal, porque a última rodada era Corinthians e Vasco brigando pelo título. O Corinthians enfrentou o Palmeiras, o Vasco enfrentava o Flamengo. E teve uma briga lá embaixo, que era do rebaixamento, que era Cruzeiro e Galo. O Galo foi um campeonato, estava brigando para não cair, mas já tinha escapado. O Cruzeiro dependia desse jogo.
O Galo tomou, o Cruzeiro meteu 6 no Galo e escapou. Espetacular o campeonato de 2011. Merece muito essa segunda posição, mas não merece mais do que o nosso primeiro. E você sabe qual é o melhor campeonato brasileiro dos pontos corridos? Eu acho que é unânime, que é o Brasileirão de 2009, aquela última rodada com 4 times podendo ser campeão. 4 times podendo ser campeões brasileiros. Flamengo, Inter, São Paulo e Palmeiras. O Palmeiras que chegou a ficar 8 pontos na frente na última rodada, perdeu para o Botafogo. E o Santos perdeu para o Cruzeiro. O Cruzeiro conseguiu pegar a vaga na Libertadores. O Palmeiras não foi nem para Libertadores. E foi um negócio espetacular. O Grêmio não fazendo nenhum esforço para ganhar no Flamengo, para não dar o título pro Internacional. O Flamengo acabou sendo campeão com o gol do Ronaldo Angelim. Teve aquela recuperação espetacular que eu já comentei do Fluminense do Cuca, que já estava dado como morto. Na época tinha o Jornal Lance, para quem é mais novo, existia jornal de papel antigamente. E tinha o Jornal Lance, que era um jornal só de esportes. E eles faziam charges, cara, diversas charges do Fluminense, dando o Fluminense como rebaixado naquela época. Teve uma que era tipo um aparelho de batimento aí pro Fluminense, ainda tava respirando por pouquinho ali por aparelho. O Vasco, que era líder da Série B, né, naquele ano, fizeram uma charge do Marinheiro do Vasco vendo pela luneta lá. Já estou a avistar uma pontinha do Fluminense, que o Fluminense era o lanterna, estava praticamente rebaixado. E aquela recuperação espetacular do Fluminense acabou na última rodada contra o Coritiba escapando. O Botafogo também brigou para não cair com a vitória em cima do Palmeiras, tirou o Palmeiras da Libertadores, também se salvou. Então foi um campeonato memorável. O mais memorável da história dos pontos corridos é o Brasileirão de 2009. O de 2020 está caminhando para ser também. Chegar na última rodada com mais de 4 equipes brigando pelo título, uma briga muito boa pelo rebaixamento também. Nivelado por baixo, obviamente, mas é um campeonato, mesmo nivelado por baixo, o equilíbrio empolga, né? Várias equipes brigando por título, várias equipes brigando para não cair, isso empolga. Os campeonatos mais chatos dos pontos corridos foram aqueles que os times ganharam com muita sobra. Cruzeiro, 13 e 14. O próprio São Paulo em 2006, até 2007, que teve outros componentes que fizeram o campeonato ser legal, mas a parte do título foi meio modorrenta também. Tivemos aí outros campeonatos que os times ganharam com muita sobra. O Corinthians de 15 também foi bem tranquilo o campeonato, não teve muita emoção. Esses campeonatos, mesmo que seja por demérito que ele seja equilibrado, são mais interessantes aí pra gente que assiste o futebol e que acompanha o campeonato de pontos corridos. Espero que vocês tenham gostado, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder a notificação. Um grande abraço a todos vocês, não percam sábado, rolando a Bola Debate especial após a decisão da Libertadores da América. E na segunda-feira, de costume, 9 da noite, também rolando a Bola Debate. A gente se vê no próximo Rolando a História. Aquele abraço e até mais.